Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar olhando alguns exemplos sobre determinantes para a gente conseguir chegar a algumas de suas propriedades. O primeiro exemplo dessa aula é o exemplo que envolve os vetores U, de coordenada 1, 0, já desenhado aqui no plano cartesiano sobre o eixo das abscissas, e o vetor V, de coordenada 1, 2, também já desenhado aqui no plano. Bem, nós queremos saber qual é o determinante de U e V. Bem, para a gente saber o determinante de U e V, a gente precisa saber qual é a área do paralelogramo formado a partir desses dois vetores, que os tenha como lado, né? Como lados. Bem, temos aqui o desenho desse paralelogramo, correto? Observem também que U e V nesta ordem estão no sentido anti-horário, o que significa que o determinante entre eles nesta ordem vai ser igual à área do paralelogramo. Bem, o comprimento do vetor U mede 1 e pode ser considerada a base desse paralelogramo. Considerando essa base, a altura vai medir 2, que é a projeção do vetor V sobre o eixo Y. Logo, nós temos que a área desse paralelogramo, que é o determinante de U e V, vai ser dado pelo produto do comprimento da base pela altura, 1 vezes 2, que é igual a 2. Bem, mas nós também queremos saber quanto vale o determinante de 2U e V. Bem, se o vetor U é o vetor 1, 0, o vetor 2U vai ser uma expansão dele na mesma direção e no mesmo sentido. Vai ser o vetor 2, 0, que a gente já desenhou aqui em laranja, correto? Bem, se nós queremos o determinante de 2U e V, eu preciso pensar no paralelogramo de lados 2U e V. Vou aproveitar e vou marcar ele aqui, né? O outro lado paralelo a V, então teremos esse paralelogramo aqui, né? Que tem esses três lados em laranja e o lado em rosa, que é o vetor V. Bem, esse paralelogramo, se eu considerar o comprimento de 2U como a medida da sua base, ele vai ter medida de base igual a 2. E a altura também vai ser igual a 2. Então, como 2U e V também estão nesta ordem no sentido anti-horário, o determinante entre eles vai ser a própria área desse paralelogramo, né? Então, o determinante vai ser o produto de 2 por 2, que é igual a 4. Quando a gente olha os valores que a gente encontrou para os dois determinantes, a gente observa que o determinante de 2U, V, 4, é o dobro do determinante de UV, que é igual a 2. Geometricamente, se a gente olhar aqui para o nosso desenho, quando a gente construiu o vetor 2U, na verdade, o paralelogramo que surge de lados 2U e V, ele equivale a 2 paralelogramos de lado U e V. A gente consegue ver claramente aqui no nosso desenho que esses 2 paralelogramos, eles são equivalentes. Então, considerando que 2U não muda o sentido de U,
a gente consegue ver claramente que o determinante de 2u e v é igual a 2 vezes o determinante de u e v. Então, no outro quadro, temos mais um exemplo. Bem, então aqui nós temos o vetor u, que é o vetor 1, 1, e o vetor v, que é o vetor -2, 2. Ambos já estão desenhados aqui no plano cartesiano. Vetor u no primeiro quadrante e o vetor v no segundo quadrante, ok? Se a gente quer saber qual é o determinante de u e v, nós vamos precisar da área do paralelogramo de lados u e v, que a gente já desenhou aqui. Mas vamos observar o seguinte: esse paralelogramo, u, equivale à diagonal desse quadrado de lado 1, enquanto que v equivale à diagonal desse quadrado de lado 2. Então, significa que cada um desses ângulos aqui, que u forma com o eixo y e v forma com o eixo y, são iguais a 45 graus. Logo, nós podemos afirmar que u e v são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, na verdade, o paralelogramo de lados u e v é um retângulo, né? Bem, então dessa forma, vamos fazer a área desse paralelogramo, desse retângulo. Como u e v, nesta ordem, estão no sentido anti-horário, o determinante de u e v vai ser a própria área do paralelogramo. Bem, como é um retângulo, nós vamos fazer o produto do comprimento de v pelo comprimento de u. O comprimento de v é o comprimento de uma diagonal de um quadrado de lado 2, ou seja, 2 raiz de 2. Enquanto que o comprimento de u vai ser a diagonal de um quadrado de lado 1, raiz quadrada de 2. Então, o determinante de u e v vai ser dado pelo produto de 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, ou seja, vai ser igual a 4. Queremos também saber qual é o determinante de menos u e v. Bem, o vetor u é o vetor 1, 1. Então, o vetor menos u vai ser o vetor menos 1, que a gente vai marcar aqui no plano em laranja. Então, o vetor menos u, ele tem o sentido contrário ao do vetor u. Se eu desejo saber o determinante entre ele e v, eu preciso da área do paralelogramo de lados menos u e v. Então, vou aproveitar aqui e também vou fazê-lo aqui no quadro. Temos ele aqui com 3 lados laranjinha e um lado rosinha, né? Bem, se a gente observar, esse paralelogramo também é um retângulo, né? Menos u é diagonal desse quadrado de lado 1 e o v
nós já sabíamos que era a diagonal do quadrado de lado 2. E como ele tem sentido oposto ao U, obviamente esse ângulo aqui também é reto, e aí o paralelogramo é um retângulo. Bem, então, se nós queremos o determinante de menos U e V, vamos observar o seguinte: menos U e V, nesta ordem, estão no sentido horário. Se eles estão no sentido horário, pela nossa definição de determinante, o determinante entre eles vai ser a área do paralelogramo multiplicado por menos 1. Então, eu já sei que eu preciso multiplicar aqui por menos 1. A área desse paralelogramo, desse retângulo, vai ser o produto do comprimento dos vetores menos U e V. 2 raiz de 2, nós já falamos sobre isso. E como menos U só foi uma reflexão ou uma rotação de 180 graus do U, vai ter o mesmo comprimento que ele, raiz de 2. Então, o determinante de menos U e V é menos 1, já que nesta ordem eles estão no sentido horário, vezes 2 raiz de 2, vezes a raiz quadrada de 2, ou seja, esse determinante vai ser igual a menos 4. Então, novamente comparando o determinante de menos UV ao determinante de UV, nós observamos que o primeiro é igual, o determinante de menos UV é igual a menos 1 vezes o determinante de UV. E isso acontece aqui na nossa figura, por quê? Observa que os dois retângulos formados, eles têm a mesma área. O comprimento dos seus lados é o mesmo. O que aconteceu aqui foi a mudança da orientação do vetor U em relação ao vetor menos U, né? Eles têm sentidos opostos. E como é muito importante a ordem com que os vetores aparecem, já que nós precisamos olhar se eles estão em sentido horário ou anti-horário, então aconteceu essa multiplicação por menos 1. Então, a gente pode afirmar aqui, ó, que o determinante de menos U V é igual a menos 1 vezes o determinante de U V. Então, nos dois exemplos que a gente falou nessa aula, quando a gente multiplicou um dos vetores por um número real, o determinante desse novo vetor por um dos outros antigos, né? No caso, se eu tomar o vetor UV e quiser calcular o determinante de um K vezes U com o vetor V, nós estamos vendo que o determinante desses dois vai ser esse número que foi multiplicado pelo determinante de UV, né? Então, isso vai nos levar a mais uma propriedade dos determinantes na nossa próxima aula. Até lá!